No mundo dos negócios, a gente sabe que uma boa ideia vale quase nada. É preciso tirá-la do papel, testar, validar e finalmente lançá-la ao público para que ela de fato comece a gerar algum valor. Que pode ser faturamento, pode ser presença de mercado, dinheiro no bolso ou simplesmente a resposta negativa que te permite desenhar alternativas, pensar em novas soluções ou até partir para o projeto seguinte. Eu chamei aqui empreendedores que passaram por todos esses processos e hoje lideram negócios inovadores no mercado adulto. E quem prospera nesse mercado cheio de restrições, com certeza tem muito que compartilhar e inspirar quem trabalha com outros segmentos. Eu tenho aqui comigo a Camila, ela é criadora de uma sociedade secreta de swing, o Voluptas, por onde já passaram mais de 40 mil pessoas. O Fábio é fundador do Tela Preta, uma plataforma de áudios eróticos que existe há 1 ano e 3 meses e mais de 5 mil pessoas já passaram por lá. A Jéssica lidera o time do Isus, um aplicativo de encontros de homenagem swing, que está disponível para Android e iOS e teve já desde a sua inauguração mais de 600 mil instalações. E a gente tem aqui o Sérgio, idealizador e designer responsável pelo Boop, que a gente pode dizer que é tipo um OnlyFans, é difícil fugir dessa definição, mas está aí nessa onda de venda de conteúdo, é uma plataforma super nova, então ele vem contar um pouco também desse momento que ele está vivendo assim nesse processo. Para completar o nosso time, o Kita é CEO da eSapiens, uma venture builder, e é quem bate o martelo na hora de decidir se vai ou não investir em novos negócios. Ele vai contar para a gente também quais são os critérios essenciais para que um novo negócio tem que atender para conseguir investimento. Jéssica, vamos começar por você. Eu quero entender como é que surgiu a ideia de ter um aplicativo de homenagem swing, mulher. De onde você tirou isso? Bom, na verdade, Mai, a gente começou com... A gente estava no time do Sexlog, né? A gente estava com a ideia de tentar levar o Sexlog para as lojas. Mas aí a gente sempre chegava naquele ponto de... A gente teve umas dificuldades, esbarrava nessa questão do conteúdo ser muito explícito e nas políticas das lojas não é permitido. E aí, tentando colocar lá, a equipe começou a discutir bastante nesse ponto de e se a gente também testasse essa oportunidade de fazer alguma coisa então mais soft, que a gente consegue manter dentro das lojas ali, a gente pega esse espaço que a gente não atingia antes e a gente testa e confirma se existe um interesse, então, em ter um conteúdo mais discreto, que não tivesse nudez ali nas áreas públicas, e a gente testar se isso faria sentido com a comunidade liberal e lançar um aplicativo de fato nativo, né? Porque até então a gente estava trabalhando só com o site. Então, nós começamos a testar essas hipóteses, a gente partiu dessa ideia, né, dessa primeira configuração, se as pessoas teriam interesse nisso, e a gente começou a fazer algumas pesquisas e validações para testar se isso faria sentido e se a gente também conseguiria desenvolver alguma coisa que entrasse nas lojas. Legal, legal. Eu acho que isso é uma boa fonte de inspiração, porque muita gente pergunta pra gente como é que vocês têm um sexlog é tão grande e não tá nas stories, né? E de fato, como o Fábio até sabe também, todo mundo aqui sabe, é difícil, tá? Então, às vezes uma alternativa é você entender o que do meu produto eu posso transformar num outro projeto e aí, de fato, conseguir permanecer. Eu acho até que uma hora a gente vai ter que gravar um papo exclusivo para você contar a saga do iOS. Mas depois a gente fala disso também. E eu quero saber do Fábio, como é que surgiu a ideia da tela preta? Mayumi, obrigado pelo convite. Eu sou escritor já há uma década, né? Escritor e roteirista. Então eu comecei a escrever contos eróticos lá em 2011. Quando foi 2013 ou 2014, eu narrei pela primeira vez, né? Eu estava num grupo de Facebook em que a gente postava contos eróticos e eu narrei pela primeira vez. E essa foi a primeira validação dos áudios eróticos. A repercussão foi muito boa, muito interessante. E vocês lembram quando surgiu o Snapchat? Que ele que criou o modelo de stories. Hoje a gente não repara tanto nisso, mas os stories não vieram do Instagram, eles vieram do Snapchat. Quando esses stories começaram, que venciam em 24 horas, eu comecei a narrar também lá. Criei uma base de seguidoras e de ouvintes pelo Snapchat, narrava uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias.
E as ouvintes falavam, como eu colocava uma fita adesiva preta na câmera do celular para poder narrar e ficar só a voz, a galera vinha cobrar, pô, cadê aquela tela preta? Você não está postando a tal da tela preta. O próprio público começou a chamar de tela preta. Então eu peguei esse nome e falei, pô, quando eu criar alguma coisa para fugir dessa censura das redes sociais, vai chamar tela preta. Então, em 2019, ou isso, no final de 2019, eu convidei os hoje meus sócios, né, a Laís do Milambi, o Samuel programador, o Guilherme produtor de áudio, para juntos a gente começar a criar uma plataforma de áudios eróticos. Basicamente essa é a história da tela preta. Muito legal. É muito legal por duas coisas. Uma que contos eróticos a gente sabe que tem muito tráfego na internet, muita gente procurando por isso, até um pouco anti-intuitivo para quem já não é cringe, quem é novinho, acha que quem que vê contos eróticos, quem se interessa? Muita gente quer fazer, ouvir, consumir. Isso, inclusive, é uma fonte de tráfego importante para os nossos negócios, assim. Outra coisa engraçada é que surgiu bem organicamente, que é mais ou menos a história do Sexlog também, mas eu contei a história do Sexlog em outro painel, o de Data Science, se você quiser saber, é lá que você vai descobrir, mas tem bastante relação com esse crescimento orgânico, assim, legal mesmo. Ô Camila, e você que tem esse negócio que é misterioso, uma rede social de swing misteriosa, como é que surgiu essa ideia? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, a ideia da Voluptas surgiu com base nas minhas próprias necessidades, assim, né? Por ser adepta do universo liberal, eu acabei identificando aquilo que eu gostaria que fosse diferente, né? Então, com base nas minhas próprias necessidades, eu acho que a melhor forma de dizer é com base na causa e efeito, né? Eu imaginei uma extensão do universo liberal que pudesse ser um pouco mais restritiva, um pouco mais segura, né, e que unisse muito mais diálogo, sem o imediatismo, né, que geralmente o universo liberal tinha. Eu, como antiga usuária do Sexlog, todo mundo tinha uma grande cultura daquela interação rápida, conheci como se fosse a última oportunidade da vida, eu vou sair com essa pessoa. Então, a ideia da Voluptas, ela nasceu justamente para mostrar para as pessoas que elas não precisam se esconder, né, que elas podem conversar antes de qualquer tipo de interação. Então, eu tive a ideia de fundar uma sociedade, né, que tivesse alguns critérios para aceitação. Então, uma pesquisa de antecedentes criminais, né, uma forma dessas pessoas dialogarem e se encontrarem, né, em eventos, para que elas pudessem, sim, decidir através desses encontros se elas têm afinidade suficiente para realmente parar o sexo, né? Então, a ideia foi ensinar para as pessoas que elas têm tempo, né, de vivenciar isso sem imediatismo. E aí nasceu a Voluptas, acabou crescendo. Agora a gente tem uma rede social bem bacana, muito legal. Tem muitos braços, na verdade, né? Tem rede social, tem passeios, tem festas e eventos. Agora tá um pouquinho parado pela pandemia, mas o projetinho para crescer esse aí, hein? Tem livro que vai sair. A gente está tentando, assim, vários parceiros. A gente, através da Voluptas, a gente conseguiu muita parceria de desconto em motéis, né? Então, a gente tenta focar nas necessidades das pessoas no meio liberal e tentar proporcionar, né, as ferramentas necessárias para elas alcançarem aquilo que elas estão buscando. Legal, legal, e principalmente porque você é a pessoa que sentiu na pele essa necessidade, né? Você identificou isso porque você estava vivendo, você, como disse, usava o Sexlog, mas não era exatamente isso que ia te atender enquanto pessoa do meio liberal e tal. E aí você é a pessoa mais indicada mesmo para desenhar essa solução, né? Para quem vive na pele isso, né? Então, a pele no jogo é isso aí, né? Eu acho que a melhor forma, né, a pessoa entender o seu produto, né? Ela, de fato, conhecer o seu produto ajuda bastante a ele alavancar, né? Sim. Legal, gente. E, Sérgio, vamos falar do BUP,
que é um projeto novo, acabou de sair do papel, e num momento em que o OnlyFans está bombando e outras plataformas também estão surgindo, assim. Mas isso eu sei que significa que é um trabalho que começou há muitos meses atrás. Então, eu queria que você contasse como que surgiu, assim, essa vontade, essa ideia, e você tem identificado que existia essa oportunidade também. O mercado de venda de conteúdo adulto ele já acontecia há muito tempo, né? Mas particularmente, eu conheci em 2018, né? Um amigo meu que trabalhava comigo, ele estava rodando o Instagram e passou no feed dele uma modelo vendendo acesso a um grupo de WhatsApp na época, né? Era algo bem improvisado, assim, né? Não tinha tantas plataformas como tem agora, né? A pandemia, ela deu uma crescente nisso e começaram a surgir muitas. Mas antes, a galera meio que improvisava, né? Usava grupo de WhatsApp e tudo mais. Então, esse foi o meu primeiro contato, assim, com esse tipo de coisa, né? Ele estava rodando o Instagram e aí tinha lá o story da menina oferecendo um valor. Ah, quem quiser pagar aqui, eu coloco você no meu grupo do WhatsApp, vai ter foto exclusiva, tererê, parará. Enfim. Aí um tempo depois, né, claro, na época assim passou, e aí um tempo depois eu comecei a perceber uma crescente assim de pessoas que estavam vendendo conteúdo especificamente de nudes, né? Aí sempre apareceu alguma coisa ou outra no Insta, no Twitter, e aí eu comecei a lembrar daquela menina, né, de 2018, lá naquela época da situação, né, que ela usava WhatsApp, vendia algo meio improvisado, ela não tinha muita segurança com o conteúdo dela, porque, tipo, ela colocava no grupo, as pessoas entravam e nada impedia que elas compartilhassem aquele conteúdo, né? E aí demorou um pouquinho para cair a ficha, né? Mas aí caiu e eu comecei a investigar um pouquinho mais sobre o mercado para tentar entender e aí eu percebi que tinha uma oportunidade ali. Aí, claro, né? Ficou aprendizado para mim, assim, né? Em 2018 eu não enxerguei a possibilidade de um novo negócio. Mas para quem quer executar um projeto ou começar um novo negócio assim, é importante estar sempre atento, porque às vezes a oportunidade passa bem na nossa frente. Sim, é verdade. Mas estamos em tempo ainda. O BUP ainda vai... Com certeza. A gente vai falar assim no próximo painel. Ah, você tem um negócio tipo BUP? Esse é o objetivo. Com a pandemia surgiu o OnlyFans e agora é tudo, né? OnlyFans. Daqui a pouco é o boom. Legal. Ô, Kita, eu sei que na eSapiens, a empresa, ela também investe em intraempreendedorismo, né? Algumas, na verdade, dos projetos que a gente está falando aqui, o BUP e o ISOS, inclusive vieram de ideias de dentro da empresa, e eu queria entender, assim, quando uma ideia surge, são muitas pessoas, muitas ideias. Quais são os primeiros pontos levantados para decidir se ela vai para frente, se ela vai ter apoio de toda a estrutura que a Venture oferece? Legal, Mai. Hoje são basicamente 3 fases. A primeira etapa, né, é um pitch do colaborador, e muito parecido com o que o pessoal está trazendo. Então, por exemplo, a primeira pergunta que a gente faz é qual o problema. Então, a Camila comentou, as pessoas não se sentem seguras para descobrir se têm afinidades antes do encontro real. Beleza, temos um problema. Foi validado, né? Depois, qual a solução? A solução foi validada? O Fábio trouxe o exemplo, né? Eu comecei a narrar contos em grupos do Facebook. Depois eu usei o Snapchat. Cara, as pessoas gostaram. O Fábio validou a solução dele. E aí a gente parte para algumas outras perguntas, tipo, cara, quem são os concorrentes? Qual que é o diferencial da sua ideia? Qual que é o modelo de negócio? Como que vamos ganhar dinheiro com isso? E também se tem sinergia com os produtos que a gente já tem, porque aí a gente consegue acelerar o crescimento do outro, né? Beleza, passou nessa fase, é uma fase que às vezes a gente ajuda as pessoas, né, a responder essas perguntas. Depois a gente vai para tentar criar um MVP, tentar fazer um produto mínimo ali que vai conseguir pôr à prova o que a pessoa está propondo, né? Nesse momento a gente tenta ajudar, aproveitar os recursos que a gente existe, fazer alguma coisa bem simples. Deu certo essa fase, aí a gente aloca uma equipe junto com o idealizador e investe no projeto para fazer ele acontecer. Essas são as fases que a gente tem hoje. Legal. E aí, queria saber justamente sobre essa fase de mais técnica, assim, de tirar do papel, sabe? Até Fábio, por exemplo, queria saber em que ponto você entendeu que precisava de um desenvolvedor, em que ponto você entendeu que precisava de outros colaboradores, como é que você criou, de fato, a plataforma? Pode contar essa parte mais mão na obra? Como é que fala? Mão na massa? Pode contar mais essa parte mão na massa pra gente? Com certeza, Mayumi.
Eu acredito que para a maioria das pessoas que trabalham com os temas da sexualidade, a censura e as restrições, elas são a dor principal, né? Então, no meu caso, é não depender das redes sociais. Daí veio a ideia de contratar um desenvolvedor e ter uma plataforma própria, porque eu já fiquei pendurado tanto em Facebook quanto em Instagram várias vezes, com o risco de perder toda aquela base que a gente constrói, né? No Facebook, por exemplo, eu cheguei a ser bloqueado muitas vezes. Então, a cada vez que eu era bloqueado, eu falava, eu preciso botar a tela preta para acontecer. A tal da tela preta precisa virar uma plataforma. Então, eu acho que foi um grande motivador, a impossibilidade de ter uma segurança com esse trabalho só nas redes sociais, só no Instagram, só no Snapchat. No YouTube a gente nem chegou a colocar muita coisa porque ele não monetiza, por exemplo, né? Então daí veio a nossa ideia. E aí começou a vir quais seriam os modelos de negócio para isso, né? Como o brasileiro já estava mais acostumado com os modelos de assinatura, ali no começo de 2020, a gente decidiu apostar. A gente chegou a cogitar, né? Pô, vamos ter primeiro um acesso gratuito, um acesso universal, mas a gente pensou, pô, o brasileiro assina o Spotify, assina a Netflix, está assinando a Globoplay, por que não assinar os de nicho? A gente sabe que a gente é bem nichado, mas por que o brasileiro não assinaria de nicho? A gente descobriu que ele assina assim. Que bom que assina, né? E que bom que É muito bom. vocês tiveram essa ideia mesmo para atender essa demanda. E aí, assim, quando você logo que você entendeu que precisava de uma plataforma, aí você já chamou uma pessoa para ser seu desenvolvedor e a Na Laís. verdade, a pessoa me chamou. Isso foi bem legal. Ah, tá. O Samuel, eu como sou escritor, o Samuel, meu sócio programador, também escreve. A gente teve um encontro de escritores no final de 2019. Ele chegou e falou assim, poxa, você está perdendo tempo, vamos ganhar dinheiro, vamos monetizar esses áudios. A nossa primeira ideia foi fazer alguma coisa no Hotmart, talvez um e-book com capítulos, o que a gente faria e tal. E aí, gradualmente, a gente foi chegando no modelo de ter os áudios eróticos por completo, ter os ASMR, e a gente basicamente criou o Spotify da putaria. Se tem aí o OnlyFans, a gente criou o Spotify da sexualidade. Muito legal. Ô, Ká, eu sei também que o seu foi muito mão na massa, né? Vou usar a expressão que eu lembrei agora. Foi muito mão na massa, né? Quando eu te conheci, quando eu ouvi falar do Voluptas pela primeira vez, você já tinha site, já tinha as parcerias, já tinha tudo acontecendo ali no Excel, maravilhosa, né? Que eu acho isso super inspirador mesmo, que assim, não tem objeção, não tem problema tecnológico que eu não consiga resolver aqui do meu jeitinho e resolve e cria uma solução. Pode contar para a gente desse primeiro processo? Vamos lá. O meio liberal, ele sempre me inspirou muito, né? Então, eu comecei a escrever muito sobre, isso começou a trazer uma certa relevância dentro do meio com outras pessoas. E como eu precisava criar alguma coisa segura, né? E que realmente eu não podia confiar em ninguém, porque eu não tinha ninguém para confiar, né? Eu só tinha uma grande ideia. Então, eu tive que aprender mão na massa mesmo, igual você falou, né? Sair com todas as ferramentas pesquisando. Então, eu criei uma plataforma, né? Um site a princípio. E aí eu tentei diferenciar ele, né, dos demais, porque tudo que envolvia, por exemplo, eventos de swing, baladas liberais, né, tinha sempre aquele formato, né? Você pode ver nas propagandas que era sempre a noite do Havaí, tem sempre uma mulher nua com um monte de flor, né? Tudo muito igual. Então eu tentei trazer uma coisa mais estilizada, né? Muito mais bem pensada. E aí eu estudei como que fazia o site, estudei como que eu podia fazer os vouchers. Só que aí eu cheguei num impasse, porque só os eventos não estavam dando certo, né? Por quê? Porque as pessoas sentiam falta de poder se conversar, né? Então elas se conheciam nas festas, e aí tá, e agora? Eu queria tanto falar com aquela pessoa e eu não posso. Aí toca montar grupo de WhatsApp. E aí ia tirar toda a segurança. Então eu estudei, né, mesmo sem saber programação, uma forma de criar uma rede social, a princípio, colocá-la no ar. E assim, foi muitos meses, assim, quebrando a cabeça, sabe, no computador, de madrugada, e consegui colocar uma rede social no ar. A princípio, ela era muito simples, né, então, eu tentei deixar ela o mais segura possível, mas ela tinha algumas falhas, né,
Por quê? Porque eu não sou uma programadora, eu não sou uma desenvolvedora, e eu também não tinha grana naquela época, né? Então, eu tentava fazer o melhor com o que eu tinha, só que eu comecei a sentir medo, né? Muito medo. Por quê? Porque eu pensei assim, bom, se eu não sou programadora, eu não sei proteger muito bem a minha rede. Então, pode ser que alguma coisa venha acontecer que possa destabilizar, né? Talvez um ataque, né, hacker, alguma coisa assim. Então, eu tive a ideia de procurar, né, um investidor justamente para que a gente pudesse ter essa segurança, né? Então, a gente formou um time muito bacana, porque já estava acontecendo, era bom? Era. Mas quando você tem um time, como você tem um suporte, quando você tem um investidor que acredita em você, ele vai usar as melhores ferramentas que ele tem para tornar o seu negócio muito melhor, né? Então, eu acho que o erro, às vezes, está a gente querer ganhar tudo sozinho, querer fazer tudo sozinho, e a gente tem que entender as nossas limitações. A gente sabe que vai chegar no momento que a gente só vai chegar naquele ponto, a gente vai precisar de alguém que entende mais e oferece mais para que o seu negócio dê certo. Legal, Ká. É interessante, assim, entender desse processo, porque, na verdade, você já tinha feito tudo, né? Você já tinha construído, você já tinha as festas, você já tinha o nome, você já tinha o site, você já tinha a rede social. E aí chegou um momento de falar, vamos mapear aqui as fragilidades, e essas aqui eu não consigo ultrapassar sozinhas. E é nesse momento que você precisa de pessoas com um suporte, né? Uma estrutura diferente mesmo, para agregar e aí escalar mesmo o seu projeto. Mas é difícil, né? Saber esse momentinho. E também abrir mão, talvez, de controle, dá um medo, não dá, nessa etapa? Assim, a gente até fica, às vezes, num princípio, né? Mas eu já me sentia muito segura, porque o meu investidor partiu do Sexlog. Então, assim, você já sente uma segurança, porque eu já entregava o máximo que eu tinha de risco, né, quando eu me expunha lá, né? Então, eu pensei, bom, um lugar que, né, uma empresa que fez algo tão bacana, com certeza vai ter muito a agregar. Mas eu acho que é mais aquele ego ferido, sabe? De você tem que entender realmente suas limitações e dizer, olha, eu não vou conseguir partir daqui, né? Uhum. Eu errei nisso, eu errei naquilo, e o que eu posso melhorar? E aí você acaba conhecendo pessoas realmente maravilhosas e que vão agregar muito, assim, e não só com o desenvolvimento, não só com o dinheiro, elas agregam com ideia, elas agregam com o norte, quando você está, às vezes, pensando partir para um lado e você tem pessoas que te colocam no chão e falam, olha, que tal você pensar dessa outra forma? Isso é muito importante. É legal. É legal quando tem mais gente realmente pensando junto, porque é difícil, né, mapear tudo. Quando a gente está sozinho, a gente fica com o olhar viciado. É difícil mesmo. Ô, Gé, queria que você contasse também dessa etapa, assim, mais técnica de tirar o projeto do papel e colocar no ar, sobretudo nas stores, né, que é uma coisa ainda mais difícil de se fazer. Primeiro de tudo, a gente, como estava criando também uma coisa nova, uma plataforma ali para colocar como aplicativo nas lojas, a gente também partiu, né, nesse princípio de validar as coisas e criar as jornadas também para cada tipo de perfil que a gente estava imaginando ali. Nas entrevistas que a gente fez, a gente acabou pegando também, até como a Camila falou, são coisas específicas que a gente tem em cada etapa também, para cada tipo de perfil tenha uma expectativa diferente, tem uma forma de chegar até o encontro que passa por dores diferentes e pontos de atenção que são diferentes. Então, acho que nessa primeira validação de tudo que a gente precisava se munir para entender como oferecer isso também com um discurso interessante nas próprias lojas, a gente passou por esse processo de primeiro validar essas jornadas de acordo com cada tipo de perfil. A gente conseguiu pegar muita informação nesse momento, eu acho que é uma dica legal também para as pessoas partirem por isso e sempre trazerem o usuário final para a conversa desde o início, porque assim você consegue reduzir um pouco do custo, porque você não precisa estar com tudo desenvolvido, a gente não chegou ainda no ponto de código mesmo, de ter o desenvolvedor ali direto, a gente estava fazendo protótipos navegáveis, então a gente tinha uma proposta e a gente ia tirando também as dúvidas e pegando feedbacks direto com o usuário final e com esses tipos de perfis todos que a gente mapeou que eram interessantes para o aplicativo. E ao mesmo tempo que a gente estava fazendo essas primeiras validações,
a gente também criou uma landing page, uma página para confirmar se teria o interesse, como o Kitamura também comentou ali, que a gente tem que fazer essa validação ali também primeiro de se o pessoal gostaria dessa proposta. Como no nosso caso também era entender se para o público liberal ter um app e essa questão da premissa de segurança, de não deixar muito exposto, também faria sentido, a gente conseguiu definir isso e pegar, fazer um lançamento, dizer que a gente tem isso que está chegando, a gente conseguiu definir também uma quantidade ali de conversões nessa página para validar que essa ideia tinha potencial. Então, de início foram essas duas, a gente rodou isso em paralelo, essas validações daí de interesse no discurso, na proposta do que a gente tinha, e a gente foi validando com as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente conseguiu pegar esses feedbacks com os usuários, a gente começou também ao processo de se atentar para todas as regrinhas que a gente tem nas lojas, né? Então, começamos com o Android, por ser o maior market share que a gente tem nacional, então a gente fez nativo para o Android, a gente conseguiu fazer as liberações ali, e a gente rodou primeiro o MVP, a gente fez um primeiro protótipo com essas validações que a gente fez com os usuários, lançamos, e a gente foi aprendendo também, conseguiu passar, foi lançado à medida que a gente foi avançando com o produto, a gente foi entendendo melhor quais eram as regrinhas também das fotos, qual que era o nível ali que a gente também criou, qual que era o limite do aceitável para as fotos sexualmente, não pode sexualmente explícito e não pode sugestivo. Então, a gente foi criando um manualzinho de regras também do que a gente coloca nas galerias públicas, a gente teve a galeria privada também para ajudar o pessoal a ter essa outra... esse outro caminho para poder usar o app com as fotos mais reveladoras, e a gente seguiu aprendendo e colocando no MVP à medida que o ISOs foi evoluindo. Então, depois de um tempo, a gente conseguiu também validar o principal, o core ali do produto, que é a questão das curtidas, das combinações, depois das conversas, e aí a gente partiu para validar a questão do modelo de negócio, e a gente decidiu ir pelas assinaturas também, como o Fábio comentou, a gente tem o modelo freemium ali, e depois que isso também estava validado, a gente partiu para expandir e criar também na App Store. Aí na App Store é um pouco mais complicado até do que na Google, né? Porque eles são mais criteriosos, eles são bem burocráticos. Então, uma dica aí que a gente também tem de aprendizado nesse processo é que siga as guidelines dos caras e se prepare com o tempo. Porque as aprovações deles são mais demoradas, eles são bem mais criteriosos, eles passam por reviews, você precisa ter validações ali também com o CNPJ, tem que vincular as contas, tem que criar uma conta para o banco de câmbio também para você conseguir receber. Então, assim, é um processo demorado. Se for entrar para a App Store, dedica um pouco mais de tempo e se atente daí para as guidelines que eles usam ali. Muito legal. Assim, eu acho que é interessante ter vocês aqui, ainda vou passar pelo BUP aqui, mas porque a gente tem dois processos diferentes, né? Coisas que nasceram bem organicamente e que foram se validando naturalmente, na verdade, né, Fábio? Quando você fala assim, isso aqui já é alguma coisa, né? Já tem gente esperando e pedindo por isso, bem orgânico, né? E aí a gente tem, por outro lado, a Jéssica, que é líder do ISOs, ela é muito certinha. E ela vai falando, eu vou lembrando assim das etapas e das tabelas, e vamos validar isso aqui, depois a gente valida o outro. Acho que são dois jeitos de chegar ao mesmo resultado completamente diferentes. Então não tem um jeito tipo, você que está empreendendo faz isso. Não, você tem, né, caminhos muito distintos. E no caso da Gé, assim, você trazer isso é super interessante, porque eu, pessoalmente, muitas vezes converso com pessoas que começam a empreender, sobretudo no mercado adulto, e olham para todas as oportunidades, e eles trazem plataformas gigantescas, sonhos gigantescos, e eu acho muito legal que você queira ser uma Amazon, que você queira ser o próprio Google, assim, do mercado adulto. Mas você tem limitações, né? Na prática, não dá para colocar tudo no ar. Então, você traz essa coisa da etapa, de você entender qual que é o mínimo. E
quando você fala sobre trazer o seu cliente final desde o começo, é justamente porque na hora de escolher, eu tenho 6 ideias aqui na mesma plataforma. Quais delas eu vou colocar no ar? Onde eu vou investir? Não dá para fazer as 6. E não é você que vai responder isso, é o cliente final, né? E aí acaba dando mais certo. Eu sei porque a gente passa por essa dor, né? De querer colocar, o MVP é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daí a gente vai ver um MVP desse tamanho. Ele é tipo um mundo de MVP. É muito difícil cortar, mas é essencial. É essencial, porque senão não vai validando as etapas e quando você está mais enrolado com o desenvolvimento do que com o produto na mão. Ô, Sérgio, Oi. Posso fazer só um comentário sobre o que a Jéssica falou, que acho que é uma coisa relevante, assim, né? Uma coisa que a gente falou aqui é das dificuldades de colocar aplicativos nas App Stores, né? Por causa do conteúdo ser mais sensível. Mas uma coisa interessante, assim, eu não posso ter um aplicativo que liste conteúdo sexual, né? Por exemplo. Mas posso trocar conteúdo sexual no meu WhatsApp loucamente, nada vai acontecer comigo, né? E uma sacada muito legal do ISOs, né? Foi adotar essa abordagem de galeria pública e privada. Aí o público eu tenho todas as regras, isso está listado lá, e o privado é algo mais de usuário para usuário, que tem toda uma regra de liberação. E lá o explícito está lá. E tudo bem, e tem funcionado isso tanto na Android como no iOS. Acho que é uma dica aí também, é um jeito de abordar, tentar, não cabe para tudo, mas é um jeito de tentar encaixar aí. E aliar também, Kita, que é interessante que a questão da sacada da galeria privada, ela foi tanto para a gente como uma dor de negócio que a gente tinha de não conseguir colocar o conteúdo ali. Então, tem um compartilhamento que ele é privado dentre os usuários e também em relação ao que o pessoal vê como valor, porque a gente imaginou isso também e validou que, a princípio, na parte pública ali, não tem nada que reconheça muito, e daí depois de um primeiro contato, da primeira conversa, você tem também a dinâmica da galeria privada, que você escolhe para quem você deixa público algumas fotos que são mais, para quem você dá acesso, na verdade, a fotos que são mais reveladoras. Legal. E, bom, algo que você falou já é que é essencial, é que ainda que a gente tenha o ISO nas stores, vocês estão seguindo absolutamente todas as guidelines, né? Porque a gente tem um painel que eu falo de tráfego, e eu trouxe algumas pessoas e redes sociais. E vou ser bem sincera, se você não assistiu ainda esse painel, lá tem um tipo, como é que você dá um jeitinho, sabe? Eu sei que não pode, mas como é que eu faço? E a gente tem uns jeitinhos, compartilhamos lá algumas dessas estratégias, mas no caso do aplicativo, não tem jeitinho. Ou você lê tudo de cabo a rabo, você mantém informado, segue, e usa de um jeito talvez criativo, como o caso das galerias, ou não tem jeitinho. É só trabalho que vai embora, né? Depois bane e não tem mais volta. Mas eu quero ir para o BUP agora. Sérgio, esse processo aí de... Você já tinha ideia, aí você já tinha esse movimento acontecendo, mas conta pra gente essa parte mais técnica de colocar o BUP no ar. Legal, Mai. Aqui a gente começou bem do básico, assim, né? A primeira coisa foi tentar falar com as meninas, com as modelos que produziam conteúdo, o que não foi uma tarefa muito fácil, né? Porque justamente por ser homem, assim, elas ficavam bem desconfiadas quando a gente abordava elas no Insta, no WhatsApp e tal, para falar. E aí o jeito que a gente conseguiu, a forma que a gente conseguiu de extrair algumas informações foi rodar um questionário, né? Mandar um formulário, porque aí elas viam o formulário e podiam responder para a gente. E a ideia era justamente entender, tipo, como era o processo delas, né? Como elas faziam para postar a foto, como elas faziam para receber, como elas controlavam quem entrava, quem saía dos grupos. E dali já saiu, assim, uma porrada de problemas que a gente podia resolver, né? Algumas delas falaram, tipo, eu anoto num caderninho, dou um cheque aqui, aí se a pessoa pagou, eu anoto e coloco ela no grupo. E aí depois eu vou recebendo os comprovantes. Então, assim, era uma coisa bem manual que elas tinham, né? E só ali a gente já percebeu, assim, umas 5 ou 6 dores, assim, que a gente podia resolver. Feito isso, né, com essas informações básicas, a gente rodou um processinho interno aqui, né, até com a ajuda do Fanta aqui da Sapiens, para a gente tentar mapear gains, pains e jobs possíveis que a gente pudesse atacar e trabalhar no projeto.
O Fanta é claro, cientista de dados, né? Só para entender que isso, nessa fase você já estava olhando ali coisas mais específicas para validar. exatamente. A gente aproveitou toda a parte, os especialistas que a gente tinha aqui para acelerar o processo, né? E, bom, é claro que depois da pandemia, teve um boom, né, de plataformas, e aí surgiu o OnlyFans, surgiu outras plataformas, e eles, de certa forma, tipo, eles validaram a ideia, né? Eles tinham validado parte da ideia. Mas a gente já estava no caminho ali, documentando e já montando um escopo de projeto. Depois disso, a gente tinha, de fato, um escopinho ali de MVP, e aí a gente apresentou para o Kita, né, que está aqui. A gente levantou informações do mercado, possíveis oportunidades, vantagens que a gente podia ter em relação ao OnlyFans, por exemplo, né, justamente pela plataforma ser nacional, coisas que o OnlyFans não conseguia resolver bem assim aqui no Brasil. A gente tentou focar em coisas desse tipo. E aí a empresa comprou a ideia. Eles compraram a ideia, o Kita deu apoio para a gente, alocou algumas pessoas, formou o time, montamos a infra, e aí em alguns poucos meses assim a gente já tinha o MVP publicado e estamos no caminho aí, aprendendo cada vez mais. Já com esse MVP já aprendeu coisa pra caramba e tem um monte de coisa engatilhada para continuar melhorando o produto. Legal. Então, Kita, agora o Sérgio deu o gancho, eu quero saber disso. Tirou o projeto do ar. O que pode despertar o interesse de um investidor, de um apoio assim mais técnico, de estrutura? E quais são as dicas que você dá para quem está buscando, já está nessa etapa do processo? Eu acho que o que mais chama atenção são números, assim, né? Você conseguir mostrar o que você acredita por meio de coisas concretas, né? Que são números. Então, isso é uma coisa. Acho que a segunda coisa é capacidade de execução, né? Mostrar, cara, assim, tem dois formatos, né? Alguns investidores vão mais colocar grana para acelerar o seu processo, e aí acho que você tem que ter um potencial de execução mais completo, do tipo, já tenho um parceiro desenvolvedor, eu já tenho quem vai executar, só preciso de mais recursos para ampliar isso. Ou, no nosso caso, a gente tenta ajudar, por exemplo, né, que a Camila trouxe, né, com o que o empreendedor não... que falta para o empreendedor. Mas, no que o empreendedor é bom, ele tem que ser bom e tem que mostrar que sabe fazer acontecer. Então, por exemplo, a Camila mesmo falou, né, pô, eu fui lá e eu criei uma rede social do jeito que dava, assim, isso demonstra, né, que ela realmente está comprometida com a ideia, que ela quer fazer aquilo acontecer, vai fazer o que for necessário. E ela fez acontecer dentro do que ela podia. Com isso, ela conseguiu criar uma comunidade, conseguiu mostrar que a solução dela fazia sentido. E aí, quando ela chegou para nós, ela mostrou números, né? Falou, ó, isso aqui é o que eu tenho, isso aqui, pô, isso aqui como eu consigo trazer essas pessoas, como que meu negócio está crescendo. Então, tudo isso eu acho que é muito importante, assim, é fazer acontecer mesmo, ir lá, botar a cara, e não ficar tipo, arrumando desculpa, porque eu não tenho quem me ajude com isso. Não, cara, dá um jeito, sabe? Faz acontecer, traz números concretos e acho que você vai conseguir chamar a atenção de muita gente. Legal. Assim, ó, também do meu ponto de vista, que muitas vezes eu recebo abordagem de empreendedores querendo entender, né, como é que despertaria o interesse da venture e tudo mais. É muito comum surgirem projetos onde o empreendedor, né, a pessoa que está ali na liderança, ela entende que o que falta é dinheiro para marketing. É só isso. Ela diz, ó, eu já tenho tudo pronto aqui e eu só preciso de dinheiro. Se eu colocar 1 milhão em AdWords aqui, a gente vai... E para quem tem um projeto, eu acho que em várias etapas, na verdade, a gente aprende que não é escalando dinheiro em marketing que você vai escalar vendas. É também, né, é importante, mas isso não pode se resumir a só um indicador, porque eu acho que aí me transparece um pouco de miopia. Sabe, se você acha que é só ir colocando dinheiro, se eu coloco 10 e eu faço 1, se eu colocar 100, eu vou multiplicar isso. Não é, essa conta ela não é assim. Inclusive, assim, à medida que a gente vai colocando dinheiro em marketing, o custo às vezes é aumentando do cliente, porque você vai afunilando, você vai encontrando aquele cliente mais específico, então ele custa mais ao longo do tempo, assim. Não é uma conta tão básica. Então, acho que ter essa percepção de dores reais, assim, e de
eu preciso de dinheiro de marketing, mas tem outras áreas onde eu posso otimizar e escalar esse negócio, não necessariamente colocando em ads, eu acho que é super interessante quando a gente conversa com empreendedores que têm essa visão, a gente vê que ele entende do que ele está falando, sabe? Que tem uma percepção mais profunda disso. E sobre isso, Mayumi, acho que tem muito um lance do empreendedor, ele está sempre atento à plataforma dele. Às vezes ele está muito preocupado em divulgar, em patrocinar, em impulsionar, mas a usabilidade do aplicativo ou da plataforma ainda está confusa. O usuário ainda não entende bem do que se trata aquilo. Então, muitas vezes, você precisa mais de um user experience do que botar no anúncio, por exemplo. Sim. Às vezes é isso, um UX, você precisa dar mais velocidade de acesso ao seu site, às vezes ali um tempinho que fica pensando e carregando, ou um SEO, você não está bem posicionado, então são muitas soluções possíveis que uma estrutura grande pode te ajudar e que é importante ter elas mapeadas, até para demonstrar que você conhece o seu meio, né? É isso mesmo, Fábio, bem disso que a gente fala. Oi. Complementando também o que vocês falaram, né? Eu acho que faz todo sentido e às vezes a pessoa fala, né? Pô, só falta agora o tráfego. E a verdade é que não tem ninguém ainda no produto dela, sabe? E não tem só esse jeito, só pagando para trazer gente, né? Pô, eu posso ir num grupo, divulgar, falar com as pessoas, falar com quem já está no mercado, falar, cara, usa meu produto. E ter uma comunidade inicial e avaliar, né? Como está meu produto, sabe? E mesmo tráfego, assim, às vezes a pessoa fala, eu preciso de dinheiro. Mas, cara, põe R$100 no seu bolso, sabe? Mostra que se você pôr R$100, você vai trazer gente e vai conseguir recuperar esse investimento, né? São coisas, às vezes, simples que dá para fazer e, pô, passa autoridade, mais autoridade para quem vai investir. É isso mesmo. No caso da Tela Preta, Leandro, no nosso comecinho, lá em abril de 2020, assim que a gente lançou, a gente tinha narrações só de um narrador, só minhas narrações. A principal dor que a gente foi percebendo de quem já assinava o produto precisa de mais diversidade, precisa de outros narradores, outras narradoras, histórias diferentes. O que eu costumava falar é que a gente era um festival, um palco, em que só o Metallica estava tocando, mas faltava trazer a Joelma, faltava trazer o Chitãozinho Chororó, a gente precisava dessa diversidade, não só o Metallica tocando. Sim. Legal. E também porque quem já tem um projeto que inclui comunidade, né? Eu não estou falando assim um marketplace e tal, mas quando a gente fala de comunidade, a maior dificuldade é a onda inicial, né? Aquela primeira onda. E aí vem um empreendedor falar, ó, eu gerei uma primeira onda aqui, sem grandes investimentos. Aí a gente fala, nossa, se você já fez isso, os próximos passos a gente te ajuda, né? Quem já tirou... O Isas é um exemplo que a gente pegou do zero e criou uma marca, uma autoridade e tal. Os primeiros meses são terríveis, né? Aquela dúvida, será que vai vir, será que não vem? Mas depois que passa por isso, aí as coisas já ficam um pouco mais evidentes, assim, de onde você precisa investir. A parte que você falou, que eu achei muito importante, né, e que o Kita também falou, é sobre quanto que a gente deve investir, né? Às vezes as pessoas acreditam que o dinheiro vai resolver, né, os problemas que aquele projeto tem. Só que também, quando você investe muito dinheiro, né, principalmente no AdWords, às vezes você traz um conteúdo que não é orgânico, né? Então você traz muito pessoas, como o Fábio mencionou, que são pessoas curiosas, que não entendem o teu projeto, não entendem o teu trabalho, e todo o seu dinheiro vai ser jogado fora, né? Então, às vezes, vale muito mais você investir em pessoas que entendem o teu projeto, né? E que, através da influência delas, vão estar compartilhando as experiências, então um vai passando para o outro, e você não vai se quantificando pequeno também. Eu acho que quem está começando um projeto não pode se ver pequeno, tem que se ver grande. Quando as pessoas me perguntavam, nossa, quantas festas vocês já fizeram? Eu nunca tinha feito nenhuma, mas eu dizia, nossa, já fiz muitas, já fiz. Você passa a segurança e cria ali a necessidade do teu cliente de ter de fazer parte daquilo que você está criando, né? E coloca a cara a tapa e vai atrás de pessoas que possam te divulgar, vai atrás de matérias, né? Eu acho que às vezes é o que o Kita falou, uma atitude vai valer muito mais às vezes do que aquele dinheiro que você simplesmente vai investir. É bem isso mesmo. E aí, gente, como eu tinha comentado antes, que a gente tem dois
perfis aqui de tipos de empreendedores, né? Os mais orgânicos, os mais técnicos. Eu queria, Jé, você pode compartilhar com a gente? Você que tem essa característica mais técnica. Mas assim, você tem indicações de literatura, coisas importantes para quem está nessa fase de validação, talvez se debruçar, conseguir entender mais sobre isso e aí, de fato, aplicar tudo na vida real. Como o Kita comentou, né, tem aquela primeira etapa ali também, que o pessoal se vê em provar a ideia, tentar criar esse MVP do zero. Acho que um livro que é bem conhecido também, é bem conceituado nisso, é o da Startup Enxuta, do Eric Rice. Ele passa bastante essa cultura do ágil, de MVP ali, do pessoal mais técnico. E um ponto legal também que eu acho importante é de um livro que ele fala sobre esse processo também que eu comentei, de você se aprofundar um pouco mais e divergir, ter os brainstormings, trazer as pessoas para dentro, conversar bastante com o cliente, com o usuário, para tirar essas hipóteses do papel, que é Isto é Design Thinking de Serviços, do Mark Stickdorn. Ele passa também bastante por isso, desse processo de validação, de confirmação com os usuários e das iterações que você vai fazendo, das atualizações que você vai fazendo, porque como a gente sabe também, nunca acaba, né, gente? A gente está trabalhando ali, sempre vem feedbacks novos, coisas novas que a gente vai colocando no produto para desenvolver. E em relação à parte mais de modelo de negócio mesmo, o Business Model Generation é muito bom também, do Alex Ostenwalder. E um livro de ferramentas, que ele passa bastante sobre isso, é o mapeamento de experiências, que também está dentro daquela questão que eu comentei de criar as jornadas para cada tipo de perfil. Ele tem bastante dicas de esse mapeamento de experiências para as pessoas conseguirem fazer diagramas, algumas coisas que ajudam também a ter uma visibilidade mais macro, assim, do todo, de como que eu consigo pegar, então, a pessoa desde o pré, que é essa parte que a gente estava comentando de aquisição, de trazer gente, de fazer o orgânico, ver se faz sentido também a parte do pago, até o quanto que a gente pode colocar, até todo o processo, o desenvolvimento ali da pessoa dentro dos funis que vão entrando, né? Então, no começo, na atração, durante o uso do seu produto e também na saída. A gente também manter uma preocupação ali em entender que existe um ciclo de vida, os clientes eles vão entrar, eles vão, por algum momento eles vão sair, a gente também tem que pensar numa experiência muito boa de saída da pessoa. E, por último, o Inspired, que é do Mark Kagan, que é um livro que fala bastante sobre essa parte de produto, de criar um produto e de manter essa parte de retenção das pessoas ali dentro, de como que a gente faz, como o Fábio comentou, a questão de experiência de usuário, de deixar as pessoas, né, satisfeitas dentro desse fluxo, como que a gente vai validando esses processos. Massa demais. Para quem está assistindo, nem precisa pegar papel e caneta, porque a gente vai mandar um e-mail com os principais aprendizados de cada painel, assim, um resumo do que a gente conversou aqui, e aí você vai receber também um linkzinho desses livros, dessas literaturas todas que podem te ajudar. E, Fábio, para a gente finalizar, eu queria entender com quais dores vocês estão lidando agora, o que vocês estão resolvendo, assim, qual é a etapa em que vocês estão no projeto da Tela Preta e planos para o futuro também. Eu acho que o que a gente veio pensando e refletindo nesse primeiro ano foi muito a questão do produto. A gente basicamente oferece áudios eróticos. E a gente percebeu que na criação da comunidade, a gente tem uma interação muito forte, né, com a comunidade da Tela Preta, a gente precisava de mais produtos. Então a gente foi quebrando bastante a cabeça ao longo desse ano, que tipo de produtos encaixariam com o que a gente já tem, os áudios eróticos. Pô, se a gente lançar um produto físico, faria sentido lançar um vibrador? Talvez. Mas faria mais sentido lançar um fone de ouvido. Legal. Então, no nosso caso, a gente está agora no momento de lançar novos produtos. Ali no nosso aniversário de 1 ano, a gente lançou a Carta Preta, que é um jogo para melhorar o diálogo dos casais. Então, a gente apostou num produto digital e agora também tem um produto físico. Então, basicamente, esse desafio de criar novos produtos, de ter uma esteira, de fato, né? Eu assisti um vídeo que eu falei, caramba, é isso que está faltando para a Tela Preta, a esteira. Então, a gente lançou um produto
lá em abril de 2020 e demorou para lançar outro. Aí agora a gente já está mais atento a isso, na criação, no desenvolvimento e lançamento de novos produtos. E a gente está se deparando bastante também agora com superar esse desafio de poder parar em pé nas lojas, né? Com um ano de tela preta, a gente falou, pô, esse vai ser o momento para a gente lançar o nosso app. Finalmente temos o app, não vai mais ser só a plataforma. A gente durou 15 dias no Google. Então agora a gente está muito quebrando a cabeça, que é como vocês falaram, tem que seguir o guide, tem que ir direitinho por aquela linha. No nosso caso, a gente está tentando entender como que a gente continua ofertando os áudios, mas obedecendo essas restrições que tem tanto da Google quanto da Apple. Então, por um lado, a criação de novos produtos, por outro lado, como contornar as restrições que o mercado adulto tem. E aí a gente está colocando como desafio para o segundo ano, para o terceiro ano de tela preta, como que a gente escala. Então, é pensando no produto, é pensando na experiência do usuário, é pensando em novas ferramentas de pagamento. A gente descobriu, por exemplo, que nem PayPal e nem PagSeguro, eles são os ideais para a gente. A gente encontrou agora um parceiro de Minas Gerais que ele é focado em recorrência. Então, para a gente que trabalha com assinatura, uma empresa brasileira focada em recorrência, ela melhora muito um aspecto. Uma dor que a gente tinha era que várias transações no PagSeguro elas não se completavam. A gente não entendia por quê, o que está acontecendo, por que 30%, 40% das transações não estão rolando, o que está acontecendo? E aí a gente vai aos poucos testando e descobrindo que existem sim ferramentas especializadas em recorrência. Ah, legal. Vou te dar a dica do nosso painel de fraude chargeback também, Fábio. A gente É importante. debulhou esses assuntos aí, falou sobre meios de pagamento para quem está nesse meio. Realmente é uma etapa importante para se resolver. Sérgio, dores atuais, planos para o futuro do BUP. Mas vou aproveitar para fazer um merchanzinho aqui, porque a gente já trabalhou em bastante coisa legal no MVP, que é, assim, uns diferenciais que a gente já tem aqui, né, que são aprovações facilitadas do BUP. A gente já é a primeira plataforma a ter suporte a Pix, né, a transação via Pix, a gente correu para fazer isso. E, assim, é claro, a gente conseguiu fazer um modelo onde a gente tem hoje as menores taxas do mercado, né? Então, foram coisas que a gente já trabalhou, assim, bem legais, diferentes das outras plataformas. Agora, a gente vai começar a focar no modelo de assinatura, né? Atualmente, a gente está com um modelo onde as pessoas podem fazer venda de pack, né? Pack avulso. E a gente quer fazer de uma forma que a gente possa... Se a pessoa quiser vender um pack, ela vende. Se ela quiser ter um modelo de assinatura, ela pode. Enfim, a gente quer que a ferramenta ela possa atender todas as pessoas de todos os tipos, de todas as maneiras, assim, né? E aí começar a expandir essa parte de produtores. Hoje a gente está com uma aprovação bem pontual, assim, a gente está controlando bem, assim, as pessoas e tal, quem entra, quem tá produzindo, justamente porque a gente estava aprendendo algumas coisas, validando algumas coisas, né? Então agora a gente está com um produto que está pronto para esse próximo passo e a gente acredita, assim, que as coisas que a gente está preparando para o Google, assim, vão mudar a experiência das pessoas, né? A forma como elas vendem conteúdo na internet. Legal. E, Camila, o Voluptas, depois da vacina, o que vem por aí? Esse foi o maior desafio nosso, manter a libido de todo mundo, porque com tudo que aconteceu, os casais, os solteiros, solteiras, realmente você fica desanimado, né? Você não tem nem vontade de entrar no virtual, porque você não tem expectativa nenhuma do real, né? Mas a Voluptas acabou se provando, porque a galera ficou firme e forte, apesar de meio desanimada até na plataforma, mas eles se mantiveram firmes, eu acredito, por conta do conceito da sociedade, né? Então, a possibilidade deles pensarem, eu vou sair, vou perder essa sociedade, então é melhor eu ficar bem quietinho aqui até quando tudo voltar, né? Mas a gente está com muito projeto bacana, né? Então, nesse período, a gente acabou desenvolvendo muita coisa no conceito de necessidade emocional dos nossos clientes, né? Então, com muita informação, né? Com aquela didática mesmo de ir conversar com eles. E agora vão vir, né? Pós-vacina, a gente espera que muitas festas para a sociedade poder se encontrar, e quanto mais festas, mais unida a sociedade fica, mais engajada com os nossos produtos, né? E a gente está querendo expandir para o Brasil, então a ideia, por a gente ter muitos membros fora de São Paulo, é a gente poder abraçar eles pessoalmente, levar a comunidade até lá através de festas, eventos, né, nas principais capitais.
oferecer recursos para eles, então ir atrás de parcerias com baladas locais, né, para que eles possam ter sempre vantagens em fazer parte da sociedade, né, aonde quer que eles estejam, não só aqui em São Paulo. Sim. Assim, eu ouvi dizer que vai ter festa, vai ter cruzeiro, vai ter viagens internacionais, resorts. Assim, eu ouvi dizer, tá, Camila? E aí depois você confirma pra gente em off, porque eu tô com o meu bracinho preparado aqui para ver o que vai acontecer nesse Voluptas. Ô, Kita, e a Venture, assim, quais são as expectativas? O que vocês estão de olho agora no mercado? Bom, para nós hoje a nossa empresa, assim, a gente divide um pouco dos desafios dos nossos projetos, né, em ajudar eles a superar os desafios e buscar os objetivos. E fora isso, hoje o que a gente está pensando agora para o futuro e está trabalhando é para ampliar a nossa frente de buscar oportunidades mesmo, sabe, no mercado. Então, expandir, trazer novos projetos para dentro da empresa, tanto na nossa vertical adulta, como outras verticais que a gente tem também. E é isso. Nossa expectativa é que, com o fim agora da pandemia, tudo melhore muito, né? E estamos em busca de novas oportunidades. Legal. Eu também tenho os meus planos, gente. Esse evento aqui ano que vem vai ser presencial, vai todo mundo levar uma lambida logo na porta, assim, ó, só para a gente comemorar mesmo. E vai ser ainda mais legal a gente poder se conhecer outros empreendedores, trocar ideia ao vivo, assim. Quem ficou até aqui, eu sei que não dá para, assim, esgotar um assunto como esse em 1 hora. E justamente por a gente não estar ao vivo, presencial, fica difícil a troca de ideias também. Mas se você deixar seus comentários e perguntas aqui nesse vídeo, eu vou fazer uma live ao final do Sex Summit e aí tento responder todo mundo, talvez aprofundar algum assunto e até entender quais são os temas que a gente poderia criar novos painéis e novas conversas a respeito do mercado adulto. Espero que essa conversa tenha sido inspiradora para quem está nesse processo de tirar uma ideia do papel, colocá-la no ar e que todos tenham muito sucesso. A ideia é que o mercado adulto realmente cresça e eleve os bate-papos. Acho que o que aconteceu aqui foi super interessante nesse sentido e obrigada a vocês que toparam estar aqui. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a você, Maia. Obrigada, pessoal.